desigualdades sociais e econômicas entre os países, visto que o neoliberalismo e a livre concorrência atendem melhor os países desenvolvidos que têm grande capacidade de investimento, tecnologia mais avançada e maior capacidade competitiva no mercado internacional, certo? Então, o neoliberalismo ele acaba sendo uma exigência das grandes empresas, né, e também das principais potências econômicas, porque ele atende muito mais esse universo aí, né, esses países que têm mais capacidade de competir, de suas empresas disputar mercado, do que as nações mais pobres, né? Então, as nações mais pobres, especialmente aquelas onde predominam a agropecuária para exportação, aquelas economias onde a atividade industrial e mesmo comercial é incipiente, elas sofrem muito com essa política neoliberal, né? Porque elas acabam ficando sem conseguir competir com as grandes potências, né? E aí aumenta ainda mais a dependência e as desigualdades, a dependência econômica e as desigualdades sociais nesses países, nessas nações. Certo, jovens? Sobre o neoliberalismo e o Estado na economia globalizada, vocês têm alguma pergunta? Entenderam direitinho? Me respondam aí, pelo chat ou pelo microfone. Compreenderam direitinho o que é o neoliberalismo, o papel do Estado na economia globalizada? Me respondam aí. Até agora só a Geórgia e a Thaís responderam. E os outros? As outras? Entenderam? Compreenderam? Sim. Alguma dúvida? A Esther que falou agora? Entendi. Ah, foi a Esther. Certo. A Yadira, a Luma e o Caio também estão se manifestando. Pois, muito bem. Vamos continuar, então. Posso continuar? Respondam aí. Posso? Certo, jovens. Vou falar agora para vocês sobre o Consenso de Washington. Foi um acordo feito aí entre as nações que faz parte também dessa discussão aí do papel do Estado na economia globalizada. Certo? Consenso de Washington. Deixa eu ver se tem aqui no slide. Consenso de Washington. Em 1989, ou seja, há 32 anos, né? O economista John Williamson reuniu o pensamento neoliberal das grandes instituições financeiras, Banco Mundial, FMI, e também do governo estadunidense, no intuito de propor soluções para resolver a crise e o endividamento dos países em desenvolvimento, particularmente os da América Latina, e os caminhos para o crescimento econômico. Essas propostas ficaram conhecidas como o Consenso de Washington. Vocês sabem, Washington é a capital dos Estados Unidos, né? Onde fica o Congresso, onde fica a Casa Branca. Segundo o qual os países latino-americanos deveriam, né? Então, pelo Consenso de Washington, o que é que os países aqui da América Latina deviam fazer? Realizar uma reforma fiscal, isto é, alterar o sistema de atribuição e de arrecadação de impostos para que as empresas pudessem pagar menos e adquirir maior competitividade. Eu acho chamado ajuste fiscal, como eles chamam, né? Executar a abertura econômica, com liberação das exportações e das importações. Ampliação das facilidades para a entrada e as saídas de capitais e privatização das empresas estatais, né? O que ocorreu em boa parte desses países, inclusive no Brasil, né? O Brasil, nesses últimos 30 anos, privatizou a maior parte de suas empresas estatais, algumas importantes, que serviam à população, né? A companhia Vale do Rio Doce, né? Que hoje se chama apenas Vale, que era ainda é uma das principais mineradoras do planeta, né?
o sistema de telefonia, né? O sistema de água e energia também foi praticamente todo privatizado, né? Recentemente, inclusive, a empresa pública de energia aqui do Piauí também passou para o controle do capital privado, né? A antiga Cepisa, que estava sob controle da Eletrobras, né? A Eletrobras Piauí, hoje é uma empresa controlada por um grupo privado, a Equatorial, né? Equatorial Energia. E mais recentemente, o governo federal decidiu privatizar os Correios, né? Vocês sabem que o Brasil é um dos países de grande dimensão, é um dos poucos países de grande dimensão territorial que tem um sistema público de entrega de correspondência e que chega a todos os lugares, né? A todos os rincões desse Brasil, né? Até os lugares mais distantes, lá na Amazônia, onde tem que chegar muitas vezes de barco, porque não tem estrada. Nos lugares mais distantes, você manda uma correspondência, ela chega. Por quê? Porque o serviço é público. É obrigação do Estado fazer com que aquela correspondência chegue, certo? E um governo federal, alegando que não tem capacidade de manter esse serviço, quer transferir ele para a iniciativa privada. Inclusive, já aprovou no Congresso a lei, né, que permite a privatização dos Correios. Foi aprovado, acho, na semana passada, atrasada, se eu não me engano, né? Então, infelizmente, a tendência é que essa empresa, que é muito importante para os brasileiros, né, a empresa de Correios e Telégrafos, seja privatizada, passe para o capital privado, né? O que, na minha opinião, pode significar que boa parte de brasileiros que hoje podem ter acesso a esse serviço, né, possam não ter mais, né? Porque, ao contrário do que o governo diz, a tendência é que o preço dos serviços aumentem, né? Por exemplo, a telecomunicação foi privatizada, o serviço disseminou, é verdade, né? Hoje quase todo mundo tem um aparelho de telefonia celular, mas o preço da ligação também aumentou muito, né? O preço também aumentou muito, né? Então, você paga caro pela telefonia celular e pela telefonia fixa também no Brasil, né? Então, essa história, mas vai aumentar a competitividade, vai fazer com que o serviço melhore, porque vai entrar investimento do setor privado. Isso não aconteceu, certo? Não se verificou nos outros serviços que foram privatizados, pelo menos na minha opinião, né? Um exemplo é o setor energético. Acho que vocês estão acompanhando aí. O Brasil está passando por uma crise, uma nova crise no setor de energia. Há 20 anos, há exatamente 20 anos, né, em 2001, vocês não vão lembrar que vocês não eram nem nascidos nessa época, né? Mas eu já era, inclusive era professor, eu trabalhava aí no estado de São Paulo, tinha lá meus 24 anos, teve uma crise dessa, que está se anunciando nesse ano, onde foi preciso fazer um racionamento de energia, racionamento pesado. As famílias que consumissem mais de 100 megawatts de energia teriam que pagar uma taxa a mais, certo? Vários serviços tiveram que ser racionalizados. Por exemplo, os grandes shows, os eventos esportivos, como jogos de futebol, tiveram que ser realizados à tarde, não à noite, para reduzir o consumo de energia, certo? E, na época, quando ocorreu essa crise, o governo federal disse que o problema era no abastecimento, né, da falta de chuva, e que isso nunca mais ia acontecer, né? Que eles tinham feito uma integração com o centro energético e nunca mais ia ter problema de falta de energia no Brasil, né? E 20 anos depois, parece que essa promessa deles vai por água abaixo, né? Está se anunciando aí um problema sério. E a saída qual é? Segundo o governo, a saída é aumentar o preço da energia. Ou seja, tributar principalmente os mais pobres, que já têm dificuldade de pagar a energia, que, como vocês sabem, já disse isso para vocês no ano passado, né, quando nós falamos sobre energia no Brasil, o Brasil tem uma das tarifas de energia mais caras do mundo, né? Mais caras do mundo.
A energia já é cara e o governo ontem anunciou um aumento, parece que de até 50% da bandeira vermelha, para, segundo eles, poderem compensar essa crise aí no setor energético. Né? Então, isso, para mim, mostra que essa saída de privatizar não tem sido a solução nos outros serviços. E eu acredito que com a empresa de Correios e Telégrafos não vai ser diferente. Pelo menos, essa é a minha opinião. Se alguém tiver uma opinião contrária e quiser se manifestar, pode ficar à vontade aí. Mas eu penso assim e acho que tem o direito de expressar, né? De opinar. Mas se alguém quiser ter uma opinião contrária à minha, propor um debate sobre a questão, a gente pode fazer sem problema nenhum. Certo? Vamos continuar aqui. Para serem considerados confiáveis, diminuindo o risco país, os países deviam cumprir as sugestões do consenso de Washington. Né? Eram sugestões, mas quem não cumprisse ia ficar na lista de países não confiáveis. Né? Uma sugestão que não é tão sugestão assim. Não era obrigatório, mas seguir suas determinações básicas era condição para receber ajuda financeira externa e atrair capital estrangeiro, que é o que eu acabei de falar. Né? Países como Índia e, sobretudo, a China não vêm apresentando um crescimento econômico expressivo desde os anos 1980. Não promoveram uma liberação profunda. Aliás, desculpe, vou repetir. Países como a Índia e, sobretudo, a China, que vêm apresentando crescimento econômico expressivo desde os anos 1980, não promoveu uma liberação profunda, como fizeram, por exemplo, Argentina, Brasil e México, né? Que, vamos dizer assim, aderiram quase que 100% a essas medidas aí propostas pelo consenso de Washington. Chineses e indianos optaram por uma abertura mais controlada e um processo de privatização mais gradual, procurando manter, por meio de cotas e elevadas taxas de importação, proteção a alguns setores econômicos, dos quais são menos competitivos. Ao mesmo tempo, investem nesses setores para ampliar seu nível de competitividade. Isso demonstra que existem diferentes possibilidades de se integrar à economia mundial, sem necessariamente abrir totalmente a economia e aproveitando-se de vantagens estratégicas que um país pode ter em relação aos demais. Certo, jovens? Certo. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse assunto aqui? Hein? Eu vou falar agora para vocês sobre a crise financeira e econômica que foi iniciada em 2007, né? 2007 e 2008. Certo, jovens? Deixa eu ver aqui, se tem um slide aqui da crise. Tem a crise aqui para trás. Crise financeira e econômica iniciada em 2007 e 2008. Em 2008, o mundo capitalista conheceu uma séria crise financeira e econômica, iniciada nos Estados Unidos em 2007. A crise foi classificada por analistas e econômicos como a de maior gravidade desde 1929. Quem quiser entender mais essa crise, aprender mais sobre ela, tem 2 filmes muito bons, né, que vocês podem assistir. E é fácil achar aí no YouTube, aí nessas plataformas aí de filme. Um é A Grande Aposta, do diretor Adam McKay, né? E outro é um mais conhecido, inclusive
estrelado pelo aquele ator Leonardo DiCaprio, né? Que faz o papel principal, que é Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, de Oliver Stone, também um diretor consagrado, certo? Então, tem esses dois filmes aí que vocês podem depois assistir, se quiserem aprender um pouco mais. As causas da crise estavam relacionadas à expressiva expansão dos financiamentos para a compra de imóveis nos Estados Unidos, em razão dos juros baixos que o governo vinha mantendo desde o início dos anos 2000. A forte valorização do preço dos imóveis estimulou os que tomavam financiamentos mutuários a refinanciar suas dívidas, recebendo uma diferença em dinheiro, em geral utilizada para consumir bens, enquanto o nível de poupança caía acentuadamente. Diversos bancos criaram títulos que tinham como garantia os financiamentos para a compra de imóveis, títulos garantidos como hipotecas. Investidores que adquiriam esses títulos emitiam, por sua vez, outros títulos, que tinham como garantia os primeiros. Isso se espalhou por todo o sistema financeiro, formando uma bolha especulativa, caracterizada pelo processo descrito e por valorização artificial dos títulos. A expressão bolha também é aplicada quando há valorização artificial de ações ou imóveis, que é, no caso, a bolha imobiliária. Então, o que foi que aconteceu? O preço dos imóveis se valorizaram, certo? E os mutuários, né, as pessoas que compraram os imóveis, começaram a refinanciar as dívidas e recebiam a diferença em dinheiro, certo? E era utilizada para consumir bens enquanto o nível da poupança caía. Certo? Os bancos criaram títulos, certo? Que tinham como garantia os financiamentos para a compra de imóveis, né? As chamadas hipotecas. E os investidores começaram a adquirir os títulos e emitir títulos que tinham como garantia esses, né? Então, ficou aí uma ciranda financeira, né? Uma bolha especulativa. Para frear o aumento do consumo e da inflação, o governo estadunidense aumentou os juros, elevando o valor da prestação dos imóveis. Assim, centenas de milhares de proprietários deixaram de pagar os investimentos e o preço dos imóveis despencaram e os títulos se desvalorizaram acentuadamente. Né? As pessoas deixaram de pagar porque o juro aumentou, a prestação aumentou e as pessoas não pagando, o preço dos imóveis caiu, os títulos que eram calculados em cima deles caiu também. Em decorrência, houve quebra de bancos, corte de empregos, desvalorização de empresas e redução da oferta de crédito, afetando toda a cadeia de consumo. Com menos de financiamentos para a compra de bens, muitos consumidores ficaram sem recursos para a compra de mercadorias. Com a redução das vendas, muitas empresas ficaram com capacidade de produção ociosa e passaram a demitir. Outras demitiam sob o pretexto de se preparar para a crise. Com as demissões, houve perda de renda dos assalariados e diminuição do consumo. Nessa situação, os que estavam empregados preferiam poupar, e com isso a crise se intensificou. Né? Porque o que faz o capitalismo girar é a circulação do capital, da renda, da riqueza. Não que ela se desconcentre, mas ela tem que circular. Então, se as pessoas não têm emprego, não vão ter salário, não vão poder consumir. E os que têm, economizam com medo de sofrer, aí é que a situação piora. No contexto dessa crise, as agências de risco foram duramente criticadas, uma vez que haviam dado notas levadas para bancos que semanas depois acabaram falindo. Foram acusadas pelo governo estadunidense de veiculação de informações erradas. E por isso, no acordo extrajudicial em 2015, a Standard Poor's aceitou, uma empresa, pagar ao Tesouro americano, né, dos Estados Unidos, quase 1,4 bilhão de dólares. Tal situação abalou a credibilidade dessas agências de classificação de risco. Em razão da forte integração entre as economias nacionais,
no contexto da globalização e pelo fato da crise ter surgido e afetado os Estados Unidos, país que gera cerca de 1/5, ou seja, 20% do PIB mundial, seus efeitos rapidamente foram sentidos em todo o mundo, em maior ou menor grau, né? Diversas estratégias de socorro a bancos e empresas foram elaboradas. Os governos estadunidenses e de outros países desenvolvidos disponibilizaram vultosos recursos financeiros para salvar bancos e grandes empresas, visando a conter a crise. Trilhões de dólares foram utilizados, ou seja, para manter o sistema funcionando, o governo investiu dinheiro público, né, para o socorro a esses grandes empresários do setor bancário. No contexto da crise de 2007, 2008, dirigentes dos países do G20, que é o grupo que corresponde a mais de 85% do PIB mundial, né, os 20 países mais ricos do mundo, salientaram a necessidade do Estado fiscalizar mais intensamente o sistema financeiro, ampliar os recursos do FMI para atender os países com mais dificuldades e possibilitar a participação mais efetiva nas chamadas economias emergentes, especialmente da China, nas reuniões e decisões tomadas no âmbito das grandes empresas mundiais. Os Estados Unidos detêm cerca de 17% das cotas de organização e têm direito a veto, pois, para aprovação de algumas determinações do fundo, isso o FMI, né, são necessários 85% de votos a favor. Essas questões apontam para um novo arranjo no sistema financeiro internacional, no qual os países emergentes possam ter, de fato, maior protagonismo, né? Sobretudo a China e a Índia, né? Certo, jovens? Deixa eu falar aqui para vocês da crise e o Estado neoliberal. A partir da crise, a desregulamentação do sistema financeiro internacional, um dos pilares do neoliberalismo, passou a ser questionada. A necessidade de fiscalização e de controle mais rigoroso por parte dos governos, a necessidade de fiscalização e de controle mais rigoroso por parte dos governos, inclusive com cobrança de impostos mais elevados, mostrou-se necessária não só internamente, mas entre países. A elevação dos impostos faria com que os governos tivessem mais recursos para selecionar setores como saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico. Entretanto, praticamente nada foi realizado nesse sentido. Ao final da década de 2000 e início da década de 2010, houve uma intensificação da crise e de seus desdobramentos, com ampliação significativa das dívidas públicas de países desenvolvidos, particularmente da União Europeia, como Grécia, Irlanda, Espanha, Portugal e Itália. O caso mais grave foi o da Grécia, país que enfrentou 6 anos de recessão e dívida do Estado correspondente a 177% do valor do PIB em 2015. Os Estados Unidos também tiveram um aumento de sua dívida pública. Foi necessário que o legislativo do país aumentasse o teto de endividamento em 2011. Nessa ocasião, sua nota de qualidade de crédito foi rebaixada por uma agência de classificação de risco pela primeira vez na história. Grécia, Irlanda e Portugal recorreram a pacotes de resgate estruturados pela Troika, que é um comitê formado por 3 membros, FMI, União Europeia e Banco Central Europeu. Esses pacotes exigiram cortes profundos nos gastos do Estado, com reflexos diretos nas condições de vida de milhões de cidadãos europeus desses países, pois os cortes atingiram os setores de saúde, educação, remuneração das aposentadorias, o salário dos funcionários públicos, o seguro-desemprego e o valor do salário mínimo. Essa situação desencadeou protestos, né? Principalmente na Turquia e na Grécia. Com a intensificação dos problemas relacionados à crise, como redução do consumo e, consequentemente, da produção, os investimentos privados foram reduzidos e os bancos passaram a conceder menos empréstimos. Num ciclo vicioso, os governos, por sua vez, tiveram uma diminuição na arrecadação de impostos com o aumento da dívida pública.
Em 2015, analistas apontavam que a renda mínima da família nos países mais afetados pela crise da União Europeia somente retornaria ao patamar de 2007 em 2020. Tal fato teve impacto até na natalidade, como exemplo na Espanha, enquanto o número de nascimentos de 2008 foi 519 mil, em 2013 foi 425 mil. O desemprego atingiu patamares elevados, sendo que a população jovem foi a mais penalizada. Fato que acontece em todas as situações de crise econômica. Né? E uma coisa também que a gente pode perceber é que as crises do capitalismo, foi assim com a crise de 29, né? A Grande Depressão dos anos 30, foi assim com essa última crise aí, do final da década passada, né? 2008, 2007, 2008, ela sempre aponta que quando o Estado, né, passa a ter o controle absoluto da economia, sem uma participação mínima, sem um controle mínimo, aliás, quando o mercado passa a ter um controle absoluto da economia, sem uma participação mínima, sem pelo menos um monitoramento, um acompanhamento do Estado, as crises acontecem. Né? Por quê? Porque o mercado, as grandes empresas capitalistas, elas só visam lucro. Elas só estão interessadas em lucrar, né? Em garantir seus dividendos. Quem estabelece o equilíbrio fiscal, quem se preocupa um pouco com a distribuição da renda, com a construção de estruturas para gerar produção e para fazer com que haja uma circulação maior, é o Estado. É o Estado. Então, quando o Estado se abstém por completo da economia, que é o que o pensamento liberal clássico, o neoliberalismo defende, cada um da sua maneira, a crise bate a porta inevitavelmente. Né? Inevitavelmente. Né? Porque já está provado que o mercado, por si só, ele não tem condições de controlar a vida econômica dos países, das economias. Né? Porque as empresas só querem lucrar. Né? Como dizia minha saudosa mãe, só quer, venha nós, ao vosso reino nada. Né? Só querem ter o bônus, não querem ter o ônus. E aí, a conta vai chegar mais cedo ou mais tarde. Né? Então, está provado, por A mais B, que sempre que as empresas, as grandes empresas, o grande capital, passa a ser soberano, a agir sem qualquer participação, sem qualquer interferência do Estado, a crise chega e, como eu disse recentemente, aliás, aqui no final, quem acaba pagando o preço são os mais vulneráveis, são os países mais pobres, são as populações mais pobres, são os jovens, né? Que ficam muitas vezes sem ter suas primeiras oportunidades, né? Então, é essa população mais vulnerável, mais pobre, os subempregados, os assalariados, são que acabam pagando a conta, né? Ou seja, os ricos fazem a conta e os pobres é que têm que pagar. Né? Infelizmente, é o que a história tem mostrado com relação a essas crises aí promovidas pelo pensamento liberal clássico e hoje pelo neoliberalismo. Certo, jovens? Alguma pergunta sobre essa questão? Me respondam aí, me façam as perguntas. Por gentileza. Caio, Esther, Flávia, Geórgia, Jordana, Julie, Ravena, Ellen, Gabriele. A Ellen também eu revi, foi? Minha amiguinha Ellen, revi depois de quase 2 anos. A Isadora também, Isadora Giovana, João Vitor, João, José Braga, José Lucas, Luma, Maria Clara Martins, Luana, Thaís, o Vitor, Yadira e a Yara. Alguma pergunta? Não? Vamos continuar. Vamos falar agora sobre os movimentos contra a globalização neoliberal, né? Por outra globalização, como alguns dizem. Né?
outra globalização. Diversos movimentos surgiram em todo o mundo para se opor às consequências negativas da política neoliberal, as quais atingiram todos os países, inclusive os desenvolvidos, como se viu na crise iniciada em 2007, 2008 nos Estados Unidos. Esses movimentos questionam o poder conquistado pelas multinacionais que estão, em boa parte, moldando o mundo segundo seus interesses econômicos. Esses movimentos se tornaram mais conhecidos no final do século XX, quando a Organização Mundial do Comércio, a OMC, organizou em Seattle, que é uma cidade que fica lá na costa oeste norte-americana, lá no estado de Washington, né? Lá nos Estados Unidos tem Washington, capital, que fica na costa oeste, lá no Distrito de Colômbia, e tem o estado de Washington, que fica lá no lado oeste, né? Onde a cidade mais importante é Seattle, né? Organizou em Seattle a Rodada do Milênio, um movimento realizado a fim de discutir com representantes do governo de 130 países as perspectivas do comércio internacional para o século XXI. Em relação ao evento, diversas organizações da sociedade civil, como ONGs, sindicatos, ambientalistas e estudantes, promoveram uma grande manifestação. O protesto foi reprimido pela polícia. A partir de então, sempre que encontros da OMC e outros países ricos se realizam, integrantes dos movimentos contrários aos rumos da globalização também se reúnem. Os grupos de oposição têm... Alguém falou aí? Alguém falou? Os grupos de oposição têm propostas e preocupações muito diferentes e até divergentes. Agrupam ambientalistas voltados para os grandes problemas ecológicos mundiais, reformistas que lutam por uma globalização mais humana, manifestações contra as elites financeiras, né? Que é a manifestação Occupy Wall Street, né? Movimentos favoráveis à implantação de impostos mais elevados para transações financeiras, sindicalistas preocupados com o direito dos trabalhadores, nacionalistas que querem maior defesa do mercado nacional, minorias afrodescendentes, indígenas e de outros grupos que combatem a discriminação, entidades como o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que defende a reforma agrária, enfim, grupos que se posicionam a favor de uma globalização solidária e não excludente, né? Então, esse movimento anti-globalização, ele é muito amplo, né? Ele não é um movimento só de esquerda, como muitos acham que é, né? Tem gente até que nem de esquerda mas entende que essa globalização neoliberal não permite que a sociedade avance de uma forma equilibrada, né? Então, é um movimento muito amplo, né? Às vezes é difícil coordenar as ações, porque muita gente diferente querendo ir para lugares diferentes, aí acaba, às vezes, dificultando. O primeiro Fórum Social Mundial, que também foi um grande movimento anti-globalização, realizado em Porto Alegre em 2001, ou seja, também há 20 anos, marcou a presença do Brasil na luta por uma globalização mais justa, ou menos injusta. Outro mundo é possível, foi seu principal slogan, e caracterizou a primeira tentativa de discussão de propostas voltadas para a melhoria da qualidade de vida da sociedade globalizada e da elaboração de estratégias comuns dos diversos movimentos contrários à globalização do capital, que privilegia os interesses das grandes corporações multinacionais, né? Então, o que a gente pode ver é que a globalização, por mais que ela tenha seus efeitos positivos, a gente não pode negar. Deixa eu, inclusive, mostrar aqui para vocês, né? Esses são os benefícios: disseminação de informações em escala mundial, maior difusão cultural entre os grandes países, tem possibilitado um grande avanço tecnológico, né? O que melhora a vida das pessoas, pelo menos em uma parte, né? Infelizmente, isso ainda não está
garantido para todo mundo, aumento da produção e bens e serviços, né, na geração de serviços, formação de ONGs que atuam globalmente, né, embora a globalização tenha possibilitado isso, a gente sabe que da forma que ela ocorre, se ela aumenta o acesso à informação, ela aumenta também a concentração de riqueza, certo? Aumenta também a concentração de capital, né? Porque ela é totalmente guiada por grandes corporações econômicas que estão exclusivamente preocupadas em manter seus interesses, né? E, obviamente, isso faz com que uma boa parcela da população fique à margem desse processo, né? Então, pensar o mundo globalizado, pensar o mundo integrado, com acesso à tecnologia, não é problema. O problema é isso não ser oferecido à maioria das pessoas, né? O problema não é comer bem. O problema é você comer, se importar em comer sozinho bem, enquanto a maioria das pessoas comem mal. Então, o problema não é a globalização. O problema não é o desenvolvimento tecnológico. O problema é que isso não pode ser concentrado, precisa ser cada vez mais garantido às pessoas, especialmente aquelas mais pobres, das nações mais periféricas, né, mais exploradas e com menos acesso a esses serviços, com menos acesso a essas potencialidades econômicas. Certo, jovens? Alguma pergunta? Hein, jovens? Me respondam aí pelo microfone, pelo chat. Alguma pergunta? Eu vou ter que encerrar essa chamada, que ela está terminando aqui. E aí vou criar um novo link e compartilho aí no grupo com vocês, para vocês entrarem novamente na aula, tá bom? Beleza. Como eu venho fazendo aí, porque infelizmente agora o Meet restringe aí as chamadas a 1 hora. Então eu vou encerrar essa aqui, vou criar um novo link e vou compartilhar lá nos grupos para vocês